gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês as experiências que eu tive aí no mundo náutico, né, na vela. Então, esse é o mapa das viagens que eu fiz, né, desde 95, quando eu comecei a velejar. Aqui tem a rota em azul, que é da Califórnia até Ilhabela, através do Canal do Panamá. Então, essa viagem foi de 90. Eu fui para os Estados Unidos em 95 e cheguei aqui em Ilhabela em 98. Aí, em 99, 2000, eu participei daquela viagem comemorativa do Brasil 500 anos, que é essa rota verde. Então, eu fui até Portugal e depois desci com a viagem comemorativa. E aí, por fim, a rota em vermelho, que é a volta ao mundo solitário sem escalas. Na verdade, todas as viagens que eu fiz foram em solitário. Por quê? Porque a minha intenção era me preparar para fazer essa volta ao mundo. Então, foram praticamente 5 anos de preparação para conseguir depois realizar o projeto principal, que era a volta ao mundo sem escalas. Que aí foi entre 2001 e 2002. Então, isso tudo foi mais de 20 anos atrás. Já se passou aí bastante tempo, mas é sempre bom a gente recordar esses momentos, né? Vamos lá. Então, em agosto de 95, eu cheguei nos Estados Unidos, e aí até aquela tal coisa, quando a gente busca alguma coisa que realmente você está apaixonado, né, quando você está realmente interessado em fazer uma coisa, parece que tudo conspira a seu favor. E foi o que aconteceu comigo nessa época. Eu trabalhava dentro de escritório, sou formado em administração de empresa, tenho pós-graduação, trabalhei a vida inteira dentro do escritório, mas chegou num momento que eu falei, chega, não é mais isso que eu quero. E vou tentar uma coisa nova. E foi exatamente isso que aconteceu, quando eu fui buscar essa nova vida, né? As coisas começaram a se encaixar naturalmente. Então, lá nos Estados Unidos, eu morei então na região ali de São Francisco, na Baía de São Francisco. Antes de definir que lugar que eu ia fazer esse projeto, eu pensei em ir para a França, pensei em ir para a Inglaterra, pensei em vários lugares do mundo, né? Principalmente Mediterrâneo ali, ou Caribe, Estados Unidos e tal, mas não sei por que eu decidi ir para São Francisco. E lá, é claro, a Baía de São Francisco é um lugar muito interessante para velejar. É uma baía abrigada, que tem bastante vento, e ali você tem um mercado grande de barco à vela. Então, foi lá que eu decidi fazer toda essa preparação. Eu já velejo, na verdade, desde criança. Quando eu tinha aí na faixa de 10, 12 anos de idade, meu pai, ficou sócio de um yacht clube. Eu sou de Campinas, né? Sempre morei no interior. Então lá a gente ia para uma represa. Eu não navegava nessa época em água salgada. E a gente ia para essa represa, ele ficou sócio de um yacht clube pequenininho lá. Aí comprou uma lanchinha e tal, começamos a aprender a esquiar e tudo. E depois ele se interessou em aprender a velejar, ele comprou um veleirinho. E assim nós fomos progredindo na náutica, vamos dizer assim, né? Até o pessoal estava falando aqui agora há pouco de você começar com jet ski. E geralmente eu também tenho esse pensamento e costumo até falar para os meus alunos, porque hoje em dia eu dou curso de vela. Então eu falo para o pessoal que velejar, que o cara quando entra na vela é porque ele é a evolução da espécie, entendeu? Ele começa no jet ski. O Ricardo está ali. Ele começa no jet ski, depois ele vai para uma lanchinha, depois, uma hora, ele vai para o veleiro, porque, enfim, é a curiosidade, né?
Mas então na represa a gente velejava de criança e tal. Mas como eu falei anteriormente, eu não tinha contato com o mar, né? Então a vela oceânica era uma novidade para mim. Eu cheguei a fazer um curso em Santos uma vez. Né? Naquela época tinha muito pouco instrutor de vela no Brasil. E ainda mais instrutor para viagem oceânica, né? Porque, poxa, 95 o Hélio 7, não sei se vocês conhecem o Hélio 7, ouviram falar. O Hélio 7, eu acho que ele tinha terminado a viagem dele. Eu fiz curso em Santos com o José Ricardi, não sei se você lembra. E o Fábio Reis, de Campinas, lá da Escola Náutica. Mas tinha muita pouca gente passando conhecimento, né? Então eu fiz esse curso lá ali no Guarujá, e eu adorava ir nas feiras náuticas, eu ia no Boat Show de São Paulo, sempre o Hernani aí. Naquela época a gente tinha feira náutica, eu lembro de ter ido numa feira náutica na UEMB, que a gente tinha veleiro com mastro dentro do parque lá do UEMB, é gigante, né? Então, porque a logística de você levar um veleiro até tirar ele do mar, levar ele para um lugar seco e expor o veleiro é complicado, né? Mas, então, e aí quando eu fui para os Estados Unidos que eu fui buscar esse conhecimento, porque realmente não tinha esse tipo de conhecimento no Brasil, a gente só tinha alguma literatura. Eu diria que isso é mais ou menos até hoje assim, porque a maioria da literatura está em inglês, né? Tem muito pouca coisa traduzida para o português. Então foi natural essa ida para lá. E essa foto, por exemplo, eu já estava no meu barco, eu já tinha comprado o barco, então com menos de 3 meses que eu cheguei lá, a coisa foi acontecendo tão de repente assim, que eu já encontrei um cara que foi me ajudando e encontrei o barco logo em seguida, e enfim, claro, eu tenho meu livro, depois eu vou mostrar para vocês e tal. Mas eu conto todas essas histórias no livro, mas foi interessante essa questão de como a coisa foi fluindo, né? Então esses são 2 amigos que fizeram os cursos comigo lá, e aí a gente saía para treinar no meu barco na Baía de São Francisco, né? Essa foto é uma foto quando eu já estava saindo de São Francisco. E tem uma história interessante, porque como eu fiz os cursos junto com esse pessoal lá na Baía de São Francisco, eu tinha um instrutor que, na verdade, era o cara que me vendeu o barco também. A gente estava meio que combinando ir junto. No primeiro trecho da viagem, a gente estava combinando de fazer a viagem junto. Porque lá em São Francisco tem uma regata, tipo uma regata rally, que sai de São Francisco, vai até San Diego e depois vai até o México. Então, todas as pessoas que vêm lá de cima, de Seattle e tal, elas vão se reunindo em São Francisco, para, num determinado momento, eles partem toda a flotilha junto. É que nem na BVC fazia aqui, o cruzeiro do Costa Leste e tal. Então, é mais ou menos, sabe, é tipo um evento, uma festa, eles vão parando, o pessoal vai se conhecendo, é muito mais seguro também, né? Porque você tem outros barcos junto. Então, a gente ia participar dessa regata, desse rally. Mas eu, no fundo, meu desejo era fazer a viagem solitária, porque eu fui para lá exatamente com essa ideia de aprender a velejar em solitário. E aqui também, vamos dizer, já não tinha conhecimento, ainda mais em vela solitário era menos ainda, né? Então, mas aí eu não tinha como dispensar os caras, porque estava todo mundo super animado para fazer a viagem e tal. E esse instrutor que eu tive lá, ele era chileno, e ele era aviador, ele tinha inclusive participado da Guerra do Vietnã, um cara super rígido assim, né? Então ele começou um dia a querer começar a colocar regra no barco. O barco era meu, eles iam comigo, né? E ele começou a querer colocar regra. E ele falou que a gente tinha que ter um blazer e que toda noite a gente tinha que jantar com um blazer. Eu falei, o quê? Não é isso que eu quero para mim.
peguei e dei um jeito de dispensar os caras. Falei, eu vou sozinho, não vai ter mais regata. Peguei e fui embora sozinho. Então, assim, essa é uma passagem interessante, porque os caras ficaram super frustrados, né? E eu realizei o meu desejo. Mas essa foto é bem no dia que eu saí lá da Baía de São Francisco. Você vê, ali é uma região que tem fog, né? Que tem essa neblina. Se você... Nesse dia até não está muito fechado, você vê a ponte, né? Mas num dia que está muito fechado, o fog ali, a neblina, você não consegue enxergar os pilares da ponte. Então, se você não tiver um radar que você enxergue os pilares da ponte para passar no meio, você corre o risco de bater num pilar daquele, mesmo porque a correnteza na saída da Baía de São Francisco ela é muito forte. Então, você tem que saber o momento exato de cruzar, de sair da Baía, sair sempre com a maré vazando, né? E tem que ter os equipamentos corretos. Aqui é uma foto de Cabo São Lucas. Cabo São Lucas é na Barra Califórnia. É a ponta da Barra Califórnia, essa foto. É uma região muito bonita e tal. Aí é o meu barco também, se não me engano, na Costa Rica. Então eu fiz toda a costa oeste dos Estados Unidos, né? A gente tinha um grupo, quando você está fazendo cruzeiro, você vai encontrando pessoas ao longo do caminho. Então vai fazendo amizades e tal. E como eu estava sozinho, e a maioria das pessoas que estavam nos barcos eram casais, e geralmente casais mais velhos, porque é incrível, mas eu não via, eu era o mais novo, com certeza da galera que estava cruzeirando ali, eu era o mais novo. Lá nos Estados Unidos é comum o cara trabalhar a vida inteira, se aposentar, depois que ele se aposenta, ele vai lá, compra o barco e aí que ele vai fazer a viagem dos sonhos dele. Então, esse cara, por exemplo, era um alemão que é casado com uma moça, acho que da Indonésia, não sei o quê, sabe? Você encontra um monte de gente de um monte de lugar. E a gente ia parando, a gente estava fazendo um peixe nessa praia, você vê, uma praia cheia de pedra e tal, enfim, é sempre uma diversão. A comunidade de cruzeirista é muito legal porque um ajuda o outro e você acaba fazendo vários trechos acompanhados, né? Aqui é a travessia do Canal do Panamá, depois então finalmente passei do Canal do Panamá. E aí também encontrei o pessoal que estava fazendo aquele rally, fiz amizade com várias pessoas do rally e tal. E um dos caras que eu mais tive assim, amizade, o pessoal chega no México, e daí do México eles vão para a Polinésia Francesa, né, para começar a fazer a volta ao mundo pelo roteiro tradicional, de leste para oeste, né? E o pessoal falava, André, vamos com a gente e tal. E eu louco para ir para a Polinésia Francesa, pô, eu sempre quis conhecer a Polinésia Francesa, mas como o meu objetivo era fazer a volta ao mundo, eu tinha que voltar para o Brasil, porque eu tinha que sair do Brasil. Então eu fiz ao contrário do que todo mundo. Foi uma frustração enorme, que eu consegui resolver isso há 3 anos atrás, quando, não sei se vocês conhecem aquele catamarã Bora, do Luciano. E o Luciano, eu já conhecia ele e tal, ele me contratou para levar o Bora do Panamá até o Tahiti. E aí eu finalmente realizei esse sonho de chegar na Polinésia Francesa velejando. Então, mas naquela época eu fiquei super frustrado, porque estava todo mundo indo para a Polinésia e eu atravessando o Canal do Panamá ao contrário. O pessoal atravessa do Caribe para o Pacífico, né? E eu estava fazendo ao contrário, enfim. Mas a travessia do canal é super complicada, cheia de burocracia, você tem que contratar o piloto, é bem custoso o negócio. Hoje, isso foi em 96, então, para vocês terem uma ideia, eu já não sei como é que está hoje, mas com certeza continua. Na época eu gastei o quê? Uns mais de $1.000 para passar o Canal do Panamá. Essa é a última eclusa, descendo já para o Pacífico, para o Atlântico, quer dizer.
Aí ela esvazia de água e aí você desce para o nível de baixo. Bem interessante. Aqui é San Blas. Aí tem uma história bem legal também, porque depois do Canal do Panamá, eu fui para Porto Belo, que é uma cidade histórica ali no Panamá e tal. E logo em seguida eu fui para San Blas, que é uma região de ilhas ali muito bonitas, onde tem os índios Kuna, né? Eles fazem um artesanato muito bonito com tecido e tal. Mas o interessante foi que quando eu cheguei nas Ilhas San Blas, é obrigatório você ir lá na ilha principal e fazer o seu check-in lá, né? Dar entrada lá para poder pegar a permissão para você cruzeirar ali no meio. E eu ancorei, estava esperando o dia amanhecer e tal, para fazer a entrada. Aí veio uma canoa até o meu barco e o cara falou: olha, meu filho acabou de nascer e eu não tenho como voltar para minha ilha. Você não me dá uma carona até a minha ilha? Eu falei: é claro que eu dou. Tranquilo, vem aqui amanhã cedo e que eu te levo lá. Eu achei que fosse só ele, a esposa e o bebê. Rapaz, chegou a canoa deles, uma daquelas canoas ali, chegou galinha, avó, a família inteira foi subindo dentro do barco e se instalou lá embaixo, foi descendo a escadinha, foram lá para baixo, deitaram lá na cama, não sei o que e tal. Aí ele só falava: vai nessa direção, vai nessa direção. Aí eu fui levando eles e rebocando a canoa. Mas o interessante foi que ele ficou tão grato de eu ter feito esse favor para ele, que ele todo dia ele ia mergulhar e pegava um peixe, ou uma lagosta, ou um caranguejo e tal, e levava para mim no barco. E aí eu ia na casa deles, era uma casinha, uma choupana ali, eles dormiam em rede e tal. E ficava lá com eles, eles vivem de banana e peixe praticamente, é incrível. Muito pouca água também, porque dessas ilhas não tem água, eu não sei como é que eles têm que ir até o continente pegar água, enfim. É bem rústica a coisa lá. E uma coisa também interessante, eles não permitem que você tire foto deles. Eles acham que a foto é aquela lenda. E aí eu sempre escutei isso, né? Mas eles me permitiram tirar essa foto da família toda lá. Com o cachorro, inclusive, foi bem legal. E olha só que bacana, e eles velejam lá com as canoas. Olha a molecada se divertindo. Então eu ficava ancorado ali, e a molecada passava velejando as canoas, assim, é incrível. E venta muito nessa região. Lá ao fundo é a casa dele, lá a choupana dele. Aqui já é uma foto na Colômbia. Também foi um evento interessante. Esse cara, eu fiz amizade com ele ali nessa ilha. Ele foi lá na armadilha dele, lá pegou umas lagostas gigantes, foi lá e me entregou a lagosta. Sabe, a gente faz muito escambo, né? Você dá uma roupa, você dá uma lata de legumes, sei lá, alguma coisa diferente para eles tem um valor enorme, porque eles já estão por aqui de peixe, de lagosta, não tem graça para eles, né? E aí, finalmente, o projeto seguinte foi a viagem comemorativa dos 500 anos, também foi, por um lado, os brasileiros que participaram tiveram que levar o barco até Portugal, né? Então, a organização aqui no Brasil não deu apoio nenhum para a gente. Enquanto os barcos de Portugal vieram para cá, voltaram de navio, porque a organização pagou transporte para eles levarem o barco de volta para lá. E nós não recebemos apoio nenhum para levar o barco até lá. Então, a viagem de ida, eu fui em 99, eu saí daqui para ir para Portugal, então fiz uma viagem horrível. Eu saí de Ilhabela, para vocês terem uma ideia, e fiz uma pernada até Recife. Demorou 11 dias para eu chegar em Recife. Foi se não me engano, em março. Eu dei azar, peguei um vento contra, muito vento contra. Então eu dava um bordo para alto mar de 24 horas
Aí chegava meia-noite, dava um bordo para a terra, de 24 horas, aí dava um bordo para alto mar de novo. E foi assim. Imagina quantos bordos eu dei. 1, 2, 3, 4, 11, até 11 bordos para chegar em Recife. Foi horrível a viagem. Cheguei lá totalmente magro. E a questão aí é que o cruzeiro de barco, o ideal é você fazer a viagem com vento folgado, né? Vento folgado é o vento que vem de través para a alheta, né? Que o barco te empurra. Quando você pega vento contra em alto mar, o barco vai adernado e você consegue só dormir de um lado, né? Para você cozinhar é ruim, porque o fogão fica balançando. Para ir no banheiro também, você tem que pôr o pé na parede para conseguir ir no banheiro, sabe? É horrível. E aí vem aquele spray, né? Porque o barco bate na onda e tal, vem sempre um spray. Então, as gaiutas, as vigias têm que estar fechadas. Lá embaixo fica um forno. Você não consegue dormir lá embaixo, porque está uma sauna, né? Com o calor, o sol e tal. Você tem que ficar lá fora, e lá fora você sempre pega um pouco de maresia. E você vai ficando todo oleoso, e tendo que economizar água, não sei o quê. Nossa, a hora que você chega, você fala, a primeira coisa que você é um banho e uma cerveja depois para tirar a ferrugem, né? Mas daí finalmente essa é a foto da largada lá da viagem comemorativa dos 500 anos, foi bem legal. Aliás, eu cheguei em Lisboa, parei meu barco na marina, que era o evento lá, que ia acontecer o evento. No dia seguinte eu saí no cockpit do barco, olhei assim, cadê o meu motor de popa? Tinham roubado o meu motor de popa. Eu falei, bom, é isso aqui. Brincadeira. Aí a organização me pagou um motor novo e tal. Não tive problema, mas... Você vê, eu chegar em Portugal, né, aqui eu estou seguro, que nada. O Amir Klink que estava nessa viagem, tinha várias pessoas. Essa é uma foto da minha saída ali da marina, né, do conjunto. Essa caravela chamava Boa Esperança. É uma réplica de uma das caravelas de Cabral e tal. Muito bem construído e tal. E vieram aí, sei lá, 20 tripulantes nessa caravela. E eu fiquei muito amigo deles. E eles me convidavam para jantar na caravela. Todo lugar que a gente parava, eles me chamavam e tal. E eles tinham dentro da caravela os barris de vinho do Porto, gigantes, assim, uma adega de vinho dos caras, era a coisa mais sensacional, assim. E cozinheiro do bom e do melhor, bacalhau à vontade, comida à vontade. Eu ia toda vez lá safar uma... E foi bem legal. Aqui lá no fundo é o Cisne Branco, né? E aqui o Sagres. Foi nessa época, por sinal, que o Brasil comprou o Cisne Branco da Holanda. O Cisne Branco é um clipper de alumínio, né? É um barco super veloz. Tem faturado todas as regatas aí dessa classe, né? É um barco lindo. Aqui os períodos de São Pedro e São Paulo, aí teve um evento bem bacana também, porque quando a gente chegou aí, é o primeiro território brasileiro, né? Quando a gente atravessa o Atlântico. E aí eu passei perto dos Peneiros e tal. E tinha uma fragata da Marinha. Os caras vieram assim na minha direção e passaram do meu lado assim, e todo mundo lá em cima da fragata dando continência, e tocaram a buzina, não sei o quê, eu fiquei todo arrepiado e tal. Mas olha a foto, passaram bem perto. E foi motivo de orgulho até, né? Aí um trecho da travessia do Equador, né, que é aquela região que tem os doldrums, né, que são aquela região de calmaria, que tem muito pirajá, né? Então você vê aquela nuvem cheia de chuva ali, que chega a chover, dá para você tomar banho debaixo da chuva, de tão grossa que é a chuva. Pôr do sol também, vários durante a viagem. E por fim, a volta ao mundo sem escalas, né, solitária, de setembro a março de 2001, 2002, foram 6 meses dentro do barco, sem pisar em terra.
Essa é o mapa da rota em vermelho, né? E repare, a linha em amarelo é a linha limite dos icebergs no hemisfério sul. Então, em boa parte da volta ao mundo, eu fiz por dentro da linha dos icebergs, porque esse era o meu maior medo. O iceberg, o radar não detecta o iceberg, né? Se for um iceberg muito grande, tudo bem, mas se for um growler, que é aquele iceberg menorzinho, não pega. Então, anoitecia, ficava rezando para não bater numa pedra daquela de gelo e afundava o barco, né? Eu morria de medo. Aliás, o meu barco, eu não tinha muito problema com isso, porque o meu barco, ele tinha isso desde que eu comprei ele, foi pensando nisso. O sistema de quilha do meu barco era patilhão, era uma quilha que vinha desde a proa até a popa. Então, se eu subisse numa pedra, até bati numa baleia na viagem, não aconteceu nada. Eu não corria o risco da quilha delaminar, sabe? Soltar do casco. Porque a quilha era uma quilha grossa, com lingotes de ferro e argamassa. Então, era um barco super parrudo, né? Então, assim, o gelo era uma das maiores preocupações nessa volta ao mundo. Aqui é uma foto da saída. Aliás, está escrito paz ali no costado do barco, né? Estranho, né? Pô, paz, a troca do quê, né? Por quê? Eu era para sair de Ilhabela no início de setembro. Mas aí aconteceu a tal explosão das Torres Gêmeas lá em Nova York e parou tudo. Eu tinha que receber bateria do EPIRB, tinha que receber material vindo dos Estados Unidos, os aeroportos fecharam, tive um problema, tive que esperar para receber o material e tal. Mas aí eu resolvi colocar paz ali no costado. E um repórter veio perguntar para mim, mas você não tem medo de sair para o mar agora, a iminência de uma guerra e tal? Eu falei, olha, eu sou o único que não vai acontecer nada, porque eu estou lá sozinho no meio do mar, eu que não sei que hora que voltar em terra se vai ter alguma coisa, né? Enfim, mas eu fui embora. Também eu já peguei um vento forte logo na saída de Ilhabela ali. Meu barco tinha essa configuração de cutter, né? Que ele tem essa vela trinqueta no meio, entre a genoa e a vela grande. E isso dá uma versatilidade boa no barco, porque você, no vento mais forte, você pode fazer os risos na vela grande, e em determinado momento você pode até tirar a vela genoa e navegar só com a trinqueta. Que inclusive ela tinha uma retranca, tá vendo? Essa aqui é uma retranca da trinqueta. Então, que mantém ela aberta. Então, com vento de popa, podia ventar 40, 50 nós, e o barco andando para caramba. E eu punho um preventer ali nessa retranca da trinqueta, o barco ia embora. Aliás, só alguns exemplos de mar, né, de ondas e tal. Peguei diversas tempestades durante a viagem. Eu tinha 2 jogos de vela no barco, tive que costurar a vela a viagem inteira, porque o problema do Oceano Austral é que ali tem muito mar cruzado. Então começa o vento vir de nordeste, daí ele vai virando para leste e começa a vir de sudeste. Então forma 2 tipos de onda. Uma onda vem de um lado, outra onda vem do outro. Aí você tem que escolher se você vai seguir essa onda ou se vai seguir aquela outra onda. Dependendo, você tem que seguir a que está maior, né, para pegar a menor, porque ela vai bater de lado no teu barco. E essa onda, quando vem, ela pega, passa por cima do barco e o barco capota. Eu capotei 6 vezes durante a viagem, do barco virar, bater o mastro na água e voltar. E nessa hora, a água que passa por cima do barco, ela sobe em cima da vela grande e enche de água. E aí a água rasgava a vela. Aí tinha que tirar a vela, levar para dentro do barco. Olha só, essa foi acho que das primeiras vezes que rasgou a vela, mas cansei de costurar a vela no barco.
Essa é uma foto da neblina também que eu peguei, isso é bem marcante também, porque a gente fala muito, quem veleja aí nas regiões mais frias fala muito isso, que é aqueles ventos que existem tanto no Polo Norte como no Polo Sul, né? Que são os ventos, os 40 rugidores, bramadores lá, né? Nos polos a intensidade, a frequência de tempestade é maior, e a intensidade é maior também. Então, mas é nítido, quando você chega nessa região, tem uma faixa de neblina, assim, e aí você fala, bom, cheguei, agora é só esperar a primeira tempestade. E batata, chegou uma hora que eu ficava de olho no barômetro. Melhor sistema de meteorologia que eu tive na viagem, porque assim, eu até tinha telefone por satélite, eu tinha... pegava arquivo com carta sinótica e tal, mas isso levava um tempo danado para eu conseguir. Depois que eu aprendi a leitura, a acompanhar a leitura do barômetro, eu começava a ver o barômetro abaixar, e eu tinha um barômetro que era digital, então eu via a escadinha abaixando assim, eu já me preparava, começava a amarrar as coisas e tal, que eu já sabia que vinha uma tempestade. E batata, chegava, batia vento, 30, 40, 50 nós, algumas horas, enfim, aí chegava uma hora que ela ia diminuindo, a frente passava, né? Aí vinha uma calmaria, assim, um período de vento meio inconstante, assim, e aí era tempo de arrumar as coisas, pôr o barco em ordem de novo, e aí esperar a próxima frente fria. Mas olha só, montanhas de água, assim, o barco descia, era um vale, você via a onda lá atrás, gigante, você no meio daquele vale branco de onda, assim, aí você subia a outra onda e descia, coisa... E aí, assim, a primeira tempestade eu morri de medo, falei, caraca, eu vou voltar, não sei o quê, né? Daí veio a segunda, eu falei, pô, legal, eu comecei a aprender a regular o barco, né? Na terceira eu já estava dando pulo lá fora. Pô, vamos embora, não sei o quê, porque eu aprendi a deixar a vela, a trinqueta, não sei o quê. E aí, pô, eu fiquei vibrando, comecei a vibrar e só curti. Todas as tempestades que eu peguei depois, eu adorava. O barco andava muito, porque eu queria chegar, né? Então, assim, quanto mais rápido o barco andasse, mais cedo eu ia chegar em casa. E foi uma delícia, porque... as velejadas eram memoráveis. Olha a onda por trás. E é difícil você captar esse momento na fotografia, tanto na fotografia como no filme, né? É bem complicado. Olha só, o mar branco, a gente chama de carneirinho, né? Quando tem um vento 18 nós, já começa a formar carneirinho, né? Isso aí é carneirão. E muito albatroz, você pode ver que tem muito albatroz, fica circulando em volta do barco, eles ficam planando, é incrível, você fica olhando maravilhado ali. Também outro exemplo de mar alto. As capotadas, tá vendo? Então, eu tinha essa rede, que era uma lona, na verdade, que me protegia para eu não cair da cama, né? Mas na primeira capotada, ou na segunda, eu estava deitado na cama lá, a hora que virou, eu saí, fui jogado para o outro lado do barco, e rasgou o negócio, não tinha jeito. Eu sempre dormia na sala ali, né, que tinha acesso rápido para o cockpit, então... E frio, a Isabel está aí para dizer, você tinha aquecedor ou não? Não? Nossa senhora, eu tinha aquecedor, eu ficava no quentinho ali, lendo livro e tal, puta, uma delícia. Mas o frio não é tanto o problema era a umidade, que não secava a roupa, né? Só com o aquecedor ligado que secava a roupa. Tive que subir no mastro também, eu acho que 2 vezes durante a viagem, para arrumar alguma coisa na driça lá em cima e tal. Era uma tortura também, porque você sobe e você não sabe se vai descer. Sabe, você fala, putz, se algum cabo desse prender, porque o barco está balançando.
A driça lá, o cabo enrosca em algum lugar, que dá uma pane que você não consegue descer, você tem que cortar o cabo e descer, né, escorregando no mastro. Então, mas ainda tive paciência para tirar foto lá de cima. Hein? A baleia, então, eu tenho essa foto só para lembrar da baleia que eu bati na viagem, eu estava ali dentro do barco. Eu ficava 99% do tempo dentro do barco, né? Você ficava ali fora, era muito frio. Além do que, toda vez que você saía lá para fora do barco, tinha que pôr a jardineira, a bota, o casaco, não sei o quê. Eu fiz isso 2, 3 vezes. Na quarta vez eu saía de cirola, ia lá fora para dar uma regulada na vela, vinha uma onda, me molhava inteiro. Bum! Aí eu descia tudo molhado lá para baixo, pendurava a roupa lá para secar. Mas um dia desse eu estava dentro do barco, a hora que eu escutei uma batida assim, era uma baleia. Eu saí lá fora, a baleia estava emborcando assim, gigante, com umas cracas na barbatana, assim. Graças a Deus não aconteceu nada. Pesquei um albatroz também. A gente solta uma linha, né? A gente vai corricando, né? Fica a linha lá com uma isca artificial e tal. Esse albatroz foi lá e tentou beliscar a isca e o anzol pegou na pata dele. E esse bicho é gigante, o albatroz errante, ele tem 3, 4 metros de envergadura na asa dele. 3 metros, se não me engano, sei lá, posso estar exagerando, mas é um bicho muito, muito grande. E ele ficou super simpático comigo ali, até está no meu filme, eu filmei, e depois cortei o anzol da pata dele, soltei e tal. Mas o bicho totalmente selvagem, né? Ele, até a gente vê muito isso hoje no YouTube, né? De gente salvando tartaruga, foca de rede e tal. Você vê como o bicho ele percebe que você está querendo ajudar, né? E ele não reage. Pescaria também, eu peguei alguns peixes e tal. Mas aí também é outro detalhe. Eu pegava o peixe e não tinha como conservar. Daí eu falava, vou salgar o peixe. Mas aí eu tinha que economizar água doce. Para tirar a sal da água, do sal do peixe, tinha que usar água doce. Então eu passei a não pescar mais, porque era muito peixe, acabava sobrando peixe, eu tinha que jogar fora. Então peguei alguns peixes na viagem, enfim. Eu comia basicamente massa, eu fazia arroz, fazia feijão. Eu não tinha freezer no barco, então eu levei muita lataria, levei muita fruta seca, enfim. E também calmaria. Peguei algumas calmarias, peguei um trecho de calmaria na Nova Zelândia, embaixo da Nova Zelândia ali, que foram 10 dias praticamente sem vento, ventava um pouco, parava, ventava um pouco, parava. Quase fiquei maluco, porque o barco não andava e não tinha o que fazer, né? Na viagem eu li 30 livros na viagem. Então, depois que acabou os 30 livros, eu comecei a reler os livros de novo, porque você não tem o que fazer, né? E também aproveitava para escrever o livro, né? O diário de bordo. Então, ficava no computador ali, escrevendo. Carta náutica, eu escrevia primeiro num caderno, né? Então, isso é uma outra coisa interessante, porque hoje em dia é tudo digital, né? A gente não tem mais mania, o pessoal não tem mais mania de escrever no papel. Eu não, eu tenho em casa 5 cadernos de todas as viagens que eu fiz, está tudo anotado lá no papel. Então, assim, não corro o risco de dar o pau no HD e perder tudo, sei lá. Hoje em dia está tudo na nuvem, mas eu tenho esse resgate também, né? E eu ia plotando a carta náutica, assim, gradura de 24 horas. Né? Eu só tirava posição uma vez por dia. E plotava na carta náutica ali. A noite era horrível. O medo à noite era impressionante. Aí a chegada em Ilhabela, olha o estado das velas do barco. E a Genoa, essa aqui, ó. Esse aqui é o perfil da Genoa. No trecho de Florianópolis até Ilhabela, o perfil da Genoa caiu na água. Porque de tanto balançar, o cabo de aço, o stay de proa, se partiu.
A sorte foi que eu já estava quase em casa, mas caiu na água, eu recolhi tudo, amarrei do lado e vamos embora. Essa é uma foto do barco, né, um Island Packet 35. A cabine de proa, a cabine de popa. Eu basicamente dormia aqui na sala, ou de um lado ou do outro. Mas um barco bem parrudo, né? Aqui um dos equipamentos que foram essenciais para o sucesso da viagem foi esse piloto de vento aqui. Porque ele não usa energia, né? É um piloto automático que não usa energia. Então ele mantém o barco no rumo, ele veleja melhor do que a gente no timão. Porque ele tem um sistema de pêndulo. Então quando vem uma onda por trás, que levanta a popa do barco, esse pêndulo se move para o lado contrário e já dá o contra no leme. Então o barco vai surfando as ondas. É incrível. É, super mesmo. E também, como eu estava falando, o laptop que eu tinha na época, um tijolão. Eu tinha o telefone por satélite, tinha 2 sistemas por satélite, tinha o Iridium e tinha o Nera. Então, com o telefoninho daquele, eu mandava mensagem. É incrível, porque eu tinha naquela época a gente chamava de blog, né? Eu tinha um blog na IPTV, naquela filial da Globo na região de Campinas lá. E eu mandava um diário de bordo para eles, uma vez ou 2 vezes por semana, eu mandava um textozinho e tal. E eles iam colocando lá, mandava foto também. E as pessoas começaram a seguir a viagem. Isso em 2001, 2002. Mais de 40 mil pessoas seguiram a viagem. Esses dias eu estava resgatando umas coisas lá. E depois eles me mandaram essas mensagens. Tem mais de 500 mensagens de gente que escrevia, assim, sabe? Gente que eu nunca vi na vida, que viu uma matéria que saiu no jornal, não sei o quê. Então uma moça que escreveu: eu queria ser um anjo para te levar uma cesta de fruta, que não sei o quê. Falei, putz, que delícia ler uma mensagem daquela, né? Te dá um ânimo, né? Mas, então aí é o piloto de vento de novo. E é isso. Bom, desde 99, quando eu cheguei da viagem lá dos Estados Unidos para o Brasil, eu abri uma empresa em Ilhabela. Então, desde aquela época eu comecei a dar curso de vela. Então, o Celiante Ventures é a minha escola de vela lá em Ilhabela. Eu já formei aí mais de, acho que 2.000 velejadores aí. Tem Instagram, tem Facebook, enfim, tem vários. E também trabalho com venda de barco. Então, esse ciclo se fechou, né? Era minha mãe, quando eu estava lá em São Francisco, que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu comprei um barco, estou morando num barco. O que, meu filho? O que você vai fazer? Não sei o que e tal. Ela não acreditava, né? E eu também. Eu falava: pô, será que isso vai dar certo, né? Graças a Deus, a coisa, como eu falei, essa conspiração cósmica foi se ligando e o ciclo foi se fechando, as viagens foram acontecendo uma seguida da outra. Depois que eu voltei da volta ao mundo, eu casei. Hoje tenho filho que fez 19 anos semana passada, aí, uma filha de 15. E estou aí, dando curso, contribuindo de uma forma, da forma que eu posso, né? E também vendendo um barquinho ou outro, enfim. E esse é o livro. Essa é uma edição comemorativa, inclusive, é uma edição nova do livro. Que eu conto, tem um capítulo, tem um último capítulo nesse livro que não tem nos outros. Que eu conto o que aconteceu depois que eu voltei, que eu cheguei da volta ao mundo. Que eu tive um acidente com o meu barco, no Cabo São Tomé, eu perdi meu barco. Não tenho mais esse barco que eu fiz na volta ao mundo desde 2004. Eu casei em 2003, tive acidente com o barco, e eu conto esse acidente nesse último capítulo do livro. Mas foi interessante que logo em seguida que eu perdi o barco, uns 2 meses depois, nós soubemos que a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Então, aí que você vê que a coisa fechou. E também agora, no final do ano passado, eu lancei um filme da Volta ao Mundo. Então, se vocês entrarem no site ali, sozinhonofindomundo.com.br, é o título do filme, né? E tem o site.
Ali tem o trailer, eu não sei até se dá para entrar aí. O Pedro está aí? Você consegue entrar nesse site para mim? Sozinho no fim do mundo? Ali tem o trailer do filme, é legal de ver. E o filme está disponível no canal Off, mas eu fiquei sabendo esses dias que o canal, a versão que está passando no canal Off, eles reduziram, porque o filme original tem 2 horas. Eles reduziram para 1 hora a versão do Off. O filme completo está no Globoplay, mas aí precisa ser assinante, né? Quem é assinante entra lá e vê o filme. E o livro eu até tenho, eu trouxe 3 livros aí. Eu só trouxe poucos porque é muito pesado para carregar. Mas no meu site, acho que dá para voltar aqui, eu não sei. Mas eu tenho meu site particular também, é o andreahm.com.br. Lá tem as fotos das viagens, eu vendo o livro através do site. Daí tem o site da Escola de Vela, tem o site da venda de barco, enfim. É isso. Obrigado. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.